Olá amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus tudo jóia, espero que com você também. Depois de algum tempo aí, vamos voltar ativo aí com nossos vídeos. E esse eu acho muito interessante, porque muitos confundem essa, da onde veio, quem criou, se foi Deus Pai. Eu já vi vários aí falando, né? Deus Pai, o Criador. Vamos ver o que a Bíblia diz? Então quem criou? Foi Deus Pai? Foi Jesus ou foi o tal do Big Bang? O que você me diz? Bom, eu já descarto a possibilidade do Big Bang porque não tem fundamento, né? Nem base bíblica para isso. Porque explosão não gera vida, somente vida gera vida. Olha só a complexidade do nosso corpo humano, do nosso planeta, das galáxias, dos astros. Tudo é tão complexo, tem que ter uma origem, tem que ter um criador. Você pega um avião, um Boeing aí, por exemplo, você vê complexidade, cada detalhe, cada fiozinho, aquele painel cheio de coisa, ele voando ali, aquela tecnologia toda. Agora você vai falar que veio um teco-teco, ficou milhões de anos ali parado e virou um Boeing, não dá para entender. Agora, eu sei que por trás daquele Boeing tem uma equipe de engenheiro, tem um engenheiro ali, tem uma pessoa que planejou, que organizou, que fez tudo. É assim também. Agora, muitos dos meus vídeos, né, todos eles, né, são alicerçados na Bíblia, como única regra de fé e prática. Então nós vamos falar aqui baseado na Bíblia. Veja os vídeos anteriores aí, por exemplo, um que está com o título Devo Acreditar na Bíblia, sendo ela escrita por homens? Dá uma pesquisada, vou deixar o link aqui para você também. Agora olha só que contradição. Muitos dizem crer na Bíblia, mas tratam o Gênesis como se fosse uma alegoria, uma historinha. Como se Deus não tivesse poder para criar todas as coisas. Eu vi aí um tempo atrás o líder religioso mais famoso do mundo, vou querer citar nome aqui, ele teve a capacidade de dizer que Deus não tem uma varinha mágica para criar tudo. Ele citou isso sim, não tem uma varinha mágica. Então eu vou dizer para ele o seguinte, manda uma R, AR, manda um e-mail com confirmação de resposta. Agora, como é que uma pessoa dessa, como é que se você pensa dessa maneira, como é que você vai ajoelhar e orar em silêncio? Não tem cabimento. Deus é um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Pode tudo, sabe tudo e está em todos os lugares. O meu Deus, o Deus da Bíblia, não precisa de nada, nem de varinha mágica, de nada. Ele pode tudo. Pela sua palavra tudo se fez, diz a Bíblia. A Bíblia explica, amigos, todos os detalhes da criação, não tem segredo. Acompanhe comigo aí, Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2. Olha só como explica. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. E assim ele foi falando para todos os dias aí da semana. E todas as coisas foram feitas. E disse Deus, e Deus disse, pela sua palavra, tudo se fez. Ali no verso 2 diz que a terra já existia, era sem forma vazia. Então a terra já existia, sem forma e vazia. Agora, quanto tempo essa terra, a terra, o pozinho, a terra, o planeta Terra sem forma e vazio já estava aqui? A Bíblia não fala. Então realmente pode ser 500 anos, 1000 anos, 2000 anos, 1 milhão de anos, mas era sem forma e vazia. Entendeu? Agora o importante é que Deus criou, Deus modificou, Deus criou o ser humano, Deus criou o planeta, a natureza e todas as coisas. E olha só que coisa interessante. Os astros fazem as estações, os meses, o dia, mas a semana foi feita por Deus. A semana foi feita por Deus. Verso 26, diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Está no plural. Tinha mais gente, não tinha um só ali. Entendeu? Mais do que um naquele momento. E lá no Evangelho de João, lá no Novo Testamento, ele explica
o que estava acontecendo, quem que estava ali naquele momento. Ali, façamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Você vai ali lendo devagarzinho, dá para perceber claramente que tinham as pessoas. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Espírito Santo. Agora, quem criou? Vamos ver então. João explica, Novo Testamento. E o título o título do capítulo, isso é interessante, repare quando você vai ler a Bíblia, o título esclarece muita coisa. E aqui diz a encarnação do Verbo. Quem que encarnou? Quem que se fez carne aqui nessa terra, amigos? Olha como que é fácil. É só você ler com calma, pedir orientação do Espírito Santo aí de Deus, para você ler a Bíblia, ela própria se explica. Vamos ler. No princípio era o verbo com letra maiúscula. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por ele. O Verbo que encarnou, que se fez carne aqui nessa terra. Quem que foi? Quem que foi? Jesus Cristo. Olha o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. Quem que habitou no meio de nós, gente? Esse foi o Verbo, esse foi o Criador de todas as coisas. Jesus. Olha que negócio extraordinário. Agora, tem mais. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. E diz mais, pelo qual também fez o universo. Pela qual ele fez também o universo. Jesus Cristo não fez só o planeta Terra, ele fez todo o universo. Ele é o Criador de todas as coisas. E olha só o que João diz no verso 29, capítulo 1, 29. Quando ele vê Jesus, ali ele está batizando ali no Rio Jordão, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, amigos, antes da cruz tinha a morte do Cordeirinho, representando um Messias, um Jesus que viria. E Jesus veio. Veja que ato, que amor inexplicável. Um Deus, Jesus é Deus, criou todas as coisas. Aí ele veio aqui nessa terra pagar o preço do pecado. Porque lá no comecinho o homem pecou. E a Bíblia diz, e a lei diz que quem pecar, certamente morrerás. E por amor a mim e a você, ele veio de lá e pagou o preço que era para ser pago por nós. Ele morreu no nosso lugar. Nasceu, se fez carne através de Maria e morreu na cruz, cumprindo assim a sua missão, agora nos dando a graça. Mas Jesus venceu, ao terceiro dia ressuscitou, nos oferecendo agora a sua graça, a esperança da vida eterna. Esse é Jesus, ele é Deus e o Criador de todas as coisas, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Que Deus abençoe você, amigo. Você se apegue mais a esse Jesus, a esse Deus maravilhoso. Leia a sua palavra, siga-o, obedeça-o, porque ele prometeu que viria e veio. Prometeu que pagaria o preço e pagou. Agora ele prometeu também que vai voltar. Se apegue a ele, acredita nessa esperança. No próximo vídeo eu vou falar sobre aquele que crê nesse Jesus e for batizado será salvo. Um grande abraço, tudo de bom para você.